Oi, oi! Para você que não me conhece, o meu nome é Priscila Fontes, eu sou psicóloga e educadora parental. Hoje é um dia muito especial para mim porque eu estou iniciando oficialmente o meu canal aqui no YouTube e eu quero compartilhar com você o motivo dessa decisão e como ela pode transformar a forma como você vê a maternidade e o seu próprio desenvolvimento. Eu não sei se você já me conhece de lá, mas eu tenho um Instagram chamado Portal Materno, onde eu compartilho os conteúdos sobre educação respeitosa. Mas, há algum tempo, eu tenho me sentido incomodada com a falta de profundidade dos conteúdos do Instagram. Lá os conteúdos precisam ser muito curtos, muito rasos, são 15 segundos, 30 segundos, no máximo 1 minuto, para a gente falar sobre temas que são muito profundos e muito complexos. E eu realmente acredito que essa superficialidade está prejudicando muito a gente. Muitas vezes a gente até compreende ali os conceitos, né? Mas a gente não consegue uma base realmente sólida para aplicar esses conceitos na nossa vida real. É como saber que a gente precisa ser paciente, mas a gente não entende profundamente o que é que desencadeia a nossa impaciência e como realmente cultivar essa habilidade de ser paciente no dia a dia. Então, foi por isso que eu resolvi vir para cá. O YouTube me dá o espaço necessário para que eu consiga aprofundar, explicar melhor os conceitos, contar histórias completas e principalmente conectar os pontos entre a maternidade e as oportunidades que a gente tem para se desenvolver enquanto pessoas a partir da maternidade. Antes de tudo, eu queria contar um pouquinho da minha história. Eu nunca tive assim o grande sonho de ser mãe. Eu nunca tive aquele sentimento de que eu tinha nascido para isso, ou aquela sensação de que eu só ia me sentir completa quando eu tivesse um filho. Mas, mesmo assim, eu sinto todos os dias o quanto a maternidade me transforma. Eu realmente acabei me descobrindo na minha melhor versão nesse papel. Eu costumo dizer que os meus filhos, eles não me completam, eles me expandem. Mas enfim, engravidar foi uma decisão consciente, refletida, maturada lá junto com meu marido. E como eu disse, desde que o Caetano, o meu primeiro filho, nasceu, eu realmente nunca senti que ele me completou, né? Assim, desde o começo eu já percebi que ele não é uma parte que me faltava. A sensação que eu sempre tive é a de que ele veio inteiro para mim que já estava inteira. Mas apesar disso, eu estava completamente aberta para receber ele. E quando eu digo que eu estava completamente aberta para receber ele, isso significa que eu estava disposta a realmente ser a melhor mãe que eu pudesse ser para ele. Então, desde antes dele nascer, eu já comecei a estudar para ser a melhor mãe que eu podia. E uma coisa que eu costumo dizer é que ninguém materna partindo do nada, né? A gente sempre parte da nossa própria história, da nossa própria infância, da nossa própria criação. Seja para tomar ela como exemplo, né, para repetir o que a gente acha que foi muito bom, ou para buscar uma coisa diferente. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de me aprofundar nas coisas, né? Então, durante a minha gravidez, eu estudei sobre parto, sobre amamentação, sobre sono dos bebês. E logo depois que ele nasceu, né, eu já comecei a estudar também sobre educação de filhos. E esse era um ponto que eu tinha certeza absoluta de que eu queria fazer diferente da minha mãe. Porque eu tive uma educação muito autoritária, né, e até violenta, porque esse foi o melhor que a minha mãe conseguiu fazer do auge dos 20 e poucos anos dela e com quase nenhuma informação que a gente tem hoje sobre educação respeitosa de filhos. E aí, na época que eu engravidei, eu já tinha entrado na faculdade de psicologia, então eu já tinha noção que essa não era a melhor forma de educar uma criança. Então eu fui me aprofundando bastante, né, cada vez mais em desenvolvimento infantil e nas diversas linhas de educação respeitosa, principalmente disciplina positiva, educação empática e no método Montessori. E aí no começo parecia simples aplicar a teoria, e até era mesmo, mas à medida que o Caetano foi crescendo e passando pelo processo de individuação, pelo aquele processo, né, de ter e demonstrar suas próprias vontades, foi ficando mais difícil me manter paciente e colocar toda aquela teoria em prática. E com o nascimento do Antônio, meu segundo filho, isso se intensificou ainda mais. Então, cada vez eu ia percebendo mais e mais que não bastava só estudar sobre a educação de filhos.
eu fui percebendo que os meus gatilhos, né, que os nossos gatilhos emocionais, eles têm raízes muito mais profundas do que a gente normalmente imagina. Então eu fui começando a notar como as minhas reações aos comportamentos dos meus filhos, na verdade, revelavam aspectos sobre mim mesma que precisavam de atenção. Era como se os comportamentos deles fossem um farol, assim, que jogava luz exatamente nos meus próprios aspectos que eu mais precisava olhar. E aí, cada vez mais, eu fui fazendo o trabalho de olhar mais para mim do que para eles. Porque a verdade é que esse é o único caminho possível para educar uma criança de maneira respeitosa. É a gente se transformando, né, em uma versão melhor de nós mesmas, em uma versão que eles possam admirar, que eles possam confiar e querer seguir os passos. Uma crença muito grande que eu tenho, né, dentro de mim é a de que os nossos filhos, eles não vêm pra gente por acaso. Eles vêm pra gente porque eles realmente precisavam vir. Eu não acredito de maneira alguma que existe acaso no encontro de almas como esse. Eu realmente acredito que tem coisas que eu preciso aprender nessa vida que só os meus filhos podem me ensinar. E que se eu verdadeiramente me abrir para isso, eu vou me tornar uma pessoa melhor. E, consequentemente, uma mãe melhor. Ou vice-versa. Porque o que eu descobri é que quem a gente é enquanto mãe é um simples reflexo de quem a gente é enquanto pessoa. Não tem como eu melhorar enquanto mãe sem eu melhorar enquanto pessoa. Por isso que, além de decidir vir para o YouTube, né, para conseguir me aprofundar mais nos assuntos que eu já falava, eu também decidi expandir o meu trabalho. E eu comecei a atender como psicóloga clínica. Inclusive, caso você tenha interesse em ser atendida por mim, eu vou deixar o link do meu WhatsApp, né, para contato aqui embaixo. E também expandir o meu conteúdo, né, assim, o que é que eu trago para vocês. Então, eu não quero mais falar só sobre educação respeitosa, mas sobre tudo o que atravessa a gente enquanto mães e mulheres. Então, é isso. Se você acha que esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e não esquece de já deixar o seu like aqui nesse vídeo. Até a próxima, a gente se vê, porque eu tenho muito conteúdo para trazer para vocês. Tchau, tchau!